Muito bem, já estamos gravando e neste momento agora, a gente está aqui nesses momentos iniciais para fazer esses testes e ajustes de áudio, de som, né, tudo certinho, para que em poucos minutos, em 1 minuto, 2 minutos, a gente já comece aí realmente o nosso bate-papo criacionista. Você é bem-vindo, você pode mandar aí, interagir com a gente no perfil do Facebook, mandar as suas perguntas e caso tempo aqui, a gente vai responder aqui mesmo. Se a gente não conseguir responder aqui, a gente vai enviar com certeza para você a resposta para a sua pergunta. Muito bem? Já são exatamente 19 horas, então nós vamos começar oficialmente no horário para que você que está chegando no horário seja beneficiado, ok? Vou me apresentar. Eu sou Joel Soriano Muniz, sou professor da área de letras, né, trabalho com língua portuguesa e língua italiana, também sou formado em pedagogia. Faço parte do núcleo cascavelense, né, que é afiliado aí à Sociedade Criacionista Brasileira, e também gerencio aí o grupo criacionista de Toledo. Eu moro em Toledo, mas ajudo aí no grupo criacionista de Cascavel. Okay? Se você é uma dessas duas cidades, inclusive, eu já deixo o convite para você fazer parte do nosso grupo, porque o nosso grupo ele é adenominacional, ele não é de uma religião específica. Pelo contrário, a gente convida todos que gostam do assunto, gostem de ciência, para que venham aprender um pouquinho e descobrir, né? A gente quer aprender junto um pouquinho sobre o tema do criacionismo. Bom, como eu falei, eu sou professor da área de letras e pedagogia, não sou cientista da linha de frente, eu gosto de usar esse termo, que não sou cientista da linha de frente, mas eu sou um estudioso do assunto aí há mais de 5 anos. Então, eu não sou um cientista, não estou lá no laboratório, não estou em campo, não estou fazendo uma pesquisa, mas eu estou aqui do outro lado consumindo e analisando as pesquisas que são feitas pelos cientistas. Então, eu não estou na linha de frente, mas eu estou junto com eles também, aprendendo e descobrindo novas coisas a cada dia. O objetivo da nossa série criacionista não é causar nenhuma polêmica para você que acredita de uma forma diferente, que você tem um alinhamento, um pensamento diferente do criacionismo, mas é justamente mostrar que existem outras visões, outros modos de ver aquela mesma evidência, aquele mesmo fato. E é justamente esse o tema de hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre cosmovisões. Eu gosto de pensar que a ciência joga com todas as cartas na mesa. Ela não fica escondendo carta, ela analisa todas as possibilidades. A partir daí, a gente analisa tudo e verifica, né, através daquelas evidências, quais são as conclusões possíveis daquela evidência que foi tratada. Falando nisso, já que o nosso tema de hoje é cosmovisão, né? Cosmovisão, eu gosto de achar que é como se fosse um óculos que a gente enxerga a realidade, a vida, o universo, tudo aquilo que nos circunda. Então, conforme o óculos que eu uso, né, a minha cosmovisão, eu vou ter uma determinada maneira de enxergar aí, interpretar os fatos, as evidências e ver, né, se elas vão me levar à interpretação dos mesmos fatos, talvez pode me levar para conclusões diferentes. E para ajudar no bate-papo de hoje, eu convidei aqui um amigo lá do outro lado do país, que também é um estudioso, como eu, também não atua numa linha de frente, no laboratório, realizando pesquisa, descobrindo novas coisas, mas estuda também isso há mais de 5 anos, que neste momento ele está lá em Macapá, está lá trabalhando, o nome dele é Carlos Davi, vou colocar ele aqui juntamente conosco, e eu vou me posicionar agora diferente. Boa noite, Carlos. Boa noite, professor. Tudo certo aí do outro lado do país? Tudo quente. É o quente e o frio aqui, né? Aqui está um pouquinho frio, aqui nós estamos no sul, né? Então a gente está verificando aqui uma temperatura um pouquinho diferente. Bom,
Como eu estava falando, o Carlos Davi também é um estudioso do assunto, também não atua na linha de frente, mas há 5 anos vem estudando sobre essa temática, já tem inclusive alguns livros escritos, né, Carlos? Depois a gente vai fazer aí o merchan das tuas obras, e é sobre essa temática, né, Cosmos Visões, que nós vamos falar um pouquinho hoje, Carlos. Bom, se você quiser dar uma saudação inicial para o público aí, Carlos, fica à vontade. Boa noite, meus queridos. É um prazer muito grande estar com vocês. Eu gosto muito de falar com pessoas que se interessam por esses assuntos. Hoje nós temos muita discussão a respeito, né, do que de fato é ciência, da suposta guerra entre a ciência e a Bíblia, e se é de fato um papel do cristão analisar as evidências científicas. E é muito bacana ter esse tipo de espaço, porque isso mostra que nós nos preocupamos sim em apresentar por que nós acreditamos no que nós acreditamos. Nós temos todo o direito de questionar, nós temos todo o direito de perguntar e de ir atrás da verdade com as ferramentas, né, que nós cremos que Deus nos deu para descobrir o que Ele fez, o que Ele é e o que Ele quer que nós façamos. Então é um prazer estar com você, professor, é um prazer estar com vocês aqui que estão acompanhando e com certeza essa nossa conversa será muito produtiva. Ok, então só repetindo, se você no decorrer no nosso bate-papo tiver alguma pergunta, uma questão, pode mandar para a gente sobre o tema de hoje. Se a gente não conseguir responder aqui, porque como nós falamos, nós não somos os cientistas, nós somos só estudiosos sobre o assunto. Se a gente não responder no momento, com certeza a gente vai mandar uma resposta aí para você depois. Carlos, a gente tem assim duas grandes cosmosvisões, assim, duas noções bem distintas, que uma é o criacionismo e uma é o evolucionismo. O que é o criacionismo e o que é o evolucionismo, assim, na sua visão e naquilo que a gente tem estudado, né, durante as nossas... Perfeito. Qual que é a diferença, então, entre o criacionismo e o evolucionismo? Basicamente, eles são duas cosmovisões, eles são dois modelos de interpretação da realidade. O criacionismo é uma teoria que já existe há muito tempo, muito tempo, e que ela diz basicamente que o universo não criou a si mesmo. Então, nós temos algumas diferenças que a gente vai comentar daqui a pouco, né? Mas a ideia básica do criacionismo é que o universo não criou a si mesmo, que o universo ele demanda uma criação de fora do universo e de alguém que criou o universo de maneira intencional. Já o evolucionismo, basicamente, diz que o universo, que a natureza, que os seres vivos, eles podem criar a si mesmos através de processos não guiados. Então, do lado do evolucionismo, nós temos aí alguns elementos que acreditam que são capazes de explicar a vida, a complexidade, a beleza, capazes de explicar os fenômenos biológicos que nós observamos hoje através de processos não guiados. Então, resumindo, a gente tem o evolucionismo, que diz que os seres humanos estão em um processo gradual, através de um surgimento por acaso, não guiado, e nós temos o criacionismo, que apesar das suas diferenças, afirma no geral que nós não podemos criar a nós mesmos e que nós fomos criados por alguém que existe fora da criação. No caso, o universo, a vida, um criador para o universo e para a vida. Muito bem. Você comentou ali sobre modelos, né? E tem muita gente por aí que diz justamente que as duas coisas não podem ser juntadas, né? Porque uma acaba anulando a outra. Eu gostaria de fazer um comentário, né? E gostaria de ver a sua opinião sobre essa temática também. Os dois, criacionismo e evolucionismo, eles são assim radicalmente, por exemplo, porque muita gente fala por aí que evolucionismo, a evolução é comprovada pela ciência, né? E aí nós temos gente, o criacionismo também tem a ciência, coisa e tal. Os dois, esses dois modelos, eles estão realmente científicos ou somente parte dela é científica e outra parte precisa assim de muito mais coisa do que somente aí aquela ciência testada em laboratório? Olha só, quando a gente fala de ciência, a gente tem que entender que a ciência que trata da origem das coisas, ela é a ciência histórica. Então, assim, a gente até poderia chamar de ciência, só que a ciência histórica é apenas um modelo filosófico que você usa para interpretar as evidências que você encontra
mas que você não pode reproduzir. Por quê? A gente tem a ciência experimental, que é aquela que você olha lá, a lei da gravidade. Eu solto a maçã cai no chão. Eu posso reproduzir isso 1 milhão de vezes e sempre vai dar a mesma coisa. É a ciência empírica, eu testo, eu repito, eu comprovo. Na ciência histórica, que no caso é aquela que trata das origens, eu não posso voltar lá no passado e ver Deus criando, nem ver as vidas surgindo por acaso, nem colocar a vida aqui e fazer ela surgir por acaso, e nem fazer Deus criar de novo. Então, eu não posso repetir. Tirando essa denominação de ciência histórica e ciência empírica, a gente vê que o criacionismo é um modelo filosófico que diz que o universo foi criado. E nós podemos pegar alguns elementos desse modelo e podemos comprovar em laboratório. Nós podemos comprovar, por exemplo, que tudo que tem um começo, tudo que existe tem uma causa, tem uma razão. Nós podemos comprovar, por exemplo, algumas evidências que vão apontar lá para o dilúvio de Gênesis, mas nós não podemos provar por A mais B que isso aconteceu. No caso do evolucionismo, nós também não podemos provar que aconteceu. Nós podemos pegar alguns elementos do modelo e talvez comprovar isso observando as evidências que nós temos disponíveis. Por exemplo, a gente vê ali que o evolucionismo diz que os seres vivos se desenvolveram de um ancestral comum. E nós temos os fósseis. Os fósseis, eles são os restos dos animais que já viveram no passado. Então, se o evolucionismo é verdade, a gente tem que observar ali uma escala gradual de transformação dos fósseis, uma espécie para outra, de um tipo para o outro, formando ali de maneira muito clara as ramificações dos animais que foram se desenvolvendo, dos inferiores aos superiores. A pergunta é, nós encontramos esses fósseis numa complexidade gradual? Nós encontramos evidências de que pode surgir nova informação numa célula? Então, assim, os dois modelos eles não são puramente científicos. Eles são modelos filosóficos de interpretação das evidências científicas. Eu tenho aqui um fato, e de acordo com a minha visão sobre esse fato, eu vou dizer para onde que ele me aponta. Aí você pega ali a escala geológica e os criacionistas dizem assim, olha, isso aqui está provando que provavelmente aconteceu uma inundação global. Já os evolucionistas vão dizer assim, não, isso aqui está provando que aconteceu um tipo de catástrofe e só os mais fortes sobreviveram. E por aí vai. Então, nós podemos dizer com certeza que eles não são dois modelos científicos completamente. Eles são modelos filosóficos que interpretam as evidências científicas. E você citou bem ali, eu vou mostrar aqui já, né? Eu tenho aqui esse livro, que tem muito professor de biologia ainda que não leu ele, né? E eu estou terminando ele aqui, né? E eu gosto de ler para justamente verificar o que foi escrito lá em 1859, né, à luz do conhecimento que nós temos hoje. E Darwin, ele justamente diz isso, né, que futuramente esperava se encontrar essas várias formas de transição entre um animal e outro. E aí ia comprovar a teoria dele. O que a gente sabe hoje é que essas formas de transição ainda continua perdida, né? E você citou ali da questão, né, da ciência funcional e a ciência histórica. Nesse livro aqui do Everton também, né, Revisitando as Origens, ele, para quem quer começar a estudar sobre o assunto, é um material muito interessante, que ele, logo nas primeiras páginas, ele já dá essa diferenciação. Tem coisa dentro da ciência evolucionista que você vai sim conseguir provar lá no laboratório, mas tem coisa que você vai partir de uma pressuposição, né, de uma análise. E por que não dizer até, né, que precisa um pouquinho de fé dos cientistas para acreditar que aquilo ali é verdade, já que falam que o mundo religioso se baseia tudo na fé, né, a gente vê que o evolucionista também baseia muito das suas conclusões, né, através de fé também. Agora, Davi, a gente sabe que na escola a gente estuda ali, como diz aí, a escola ela é laica, ela não tem partido, a gente tem que estudar a ciência, e a gente está verificando aqui que evolucionismo em si talvez não é puramente aquela ciência, mas é difícil também hoje nas escolas a gente ver que a gente ensina o outro lado, porque os alunos talvez recebem só um tipo de conhecimento justamente dessa parte evolucionista, ou seja, através de processos não guiados, muito tempo, a gente chegou no que é hoje. Tá? São poucos professores que acabam comentando, e também pouquíssimos materiais didáticos que acabam trazendo essa possibilidade de apresentação, porque já que as duas são modelos,
né? A gente não afirma por A mais B nenhuma das duas. Por que que a gente não tem, né, essa abertura também de mostrar aí uma outra possibilidade? Olha só, o que que acontece? Um tempo atrás, como o Dr. Marcos Eber, ele fala bastante, né, no livro dele, ele fala bastante nos vídeos que ele faz, aconteceu uma espécie de pacto entre a ciência e o naturalismo filosófico, que é a pressuposição inicial e filosófica de que não existem causas sobrenaturais. E quando a gente vai para a escola, no próprio código de ensino do MEC, a gente encontra isso. Eu estou sem a fonte aqui agora, mas eu posso colocar a fonte depois nos comentários. O próprio código de conduta do MEC diz que os professores devem ensinar os alunos que nós evoluímos a partir de ancestrais inferiores por uma evolução gradual. Então, por que nós devemos ensinar isso? O que acontece é que, infelizmente, essa ciência que se diz laica, mas na verdade é bastante parcial, ela dominou os ensinos numa espécie de campanha contra a fé, como se a fé fosse algo só da parte dos religiosos. Só que a gente tem algumas coisas interessantes para analisar nesse ponto. Primeiro, muitas das conclusões que são apresentadas no evolucionismo didático, elas provêm de fé. Quando eu estava na sexta série, eu coloquei numa prova, eu lembro até hoje, que eu coloquei numa prova de biologia que a primeira vida surgiu numa lama que foi sacudida por um raio. E eu perguntei para minha professora se aquilo era verdade, ela disse que sim. E isso não existe nenhuma prova de que isso aconteceu. Existem muitas provas de que isso provavelmente não aconteceu. Então, primeiro, muitas coisas que é colocado lá no evolucionismo didático, ele provém de fé. Segundo, o criacionismo ele não é a única alternativa ao evolucionismo. Nós temos aí a teoria do designer inteligente, que a gente vai comentar já já. É uma teoria puramente científica, que ela tem conclusões baseadas em premissas completamente matemáticas e empíricas. Então, assim, a teoria do designer inteligente é muito mais científica do que o evolucionismo, porque ela está muito mais solta de preocupações, de pressuposições filosóficas. E ela não tem uma preferência do que o evolucionismo das escolas. Então, assim, o mínimo que se esperaria era que fosse apresentadas as duas visões, o mínimo. Nós não precisaríamos nem que o criacionismo fosse ensinado nas escolas, porque aí ficaria aquele debate, mas qual o criacionismo? Mas, no mínimo, a teoria do design inteligente deveria sim se contrapor ao evolucionismo, porque elas duas são teorias científicas e que ambas estão, digamos assim, em pé de igualdade, se a gente for bem generoso, na verdade, né? Pelo lado dos evolucionistas. Muito bem. Você comentou aí já também, eu acho que vale a gente reforçar sobre essa questão, que de acordo com o modelo, com a cosmovisão que eu adoto, isso vai me fazer enxergar a vida, a realidade, o universo de uma determinada forma. Isso, na visão de um cientista, se ele é adepto, por exemplo, do modelo evolucionista, do modelo criacionista, do design inteligente, né, isso afeta o resultado de uma pesquisa, pode alterar um resultado de um lado ou para o outro? Com certeza, porque olha só, se eu digo que não existem causas sobrenaturais, eu digo que isso não é possível, eu estou dizendo que tudo que acontece no universo é derivado de causas naturais. Se eu digo que podem existir causas sobrenaturais, quando eu falo sobrenatural, eu não estou me referindo a um fantasma, nem a mágica, eu estou dizendo apenas uma causa que não está dentro da natureza material, algo que pode estar do lado de fora do universo físico, e nós temos muitas evidências para acreditar na existência dessa causa. Se eu predetermino que na minha pesquisa o que aconteceu foi coisas que aconteceram ali de maneira gradual, de maneira seletiva e de maneira ali completamente despropositada do ponto de vista de um designer, eu estou dizendo que qualquer evidência que eu encontrar, eu vou interpretar daquela maneira. Uma coisa interessante, por exemplo, a escala geológica, ela possui ali uma evolução, parece uma evolução, porque você tem ali os seres menos complexos lá no fundo, os seres um pouquinho mais complexos ali no meio, e vai subindo e os animais vão ficando mais diversos e mais complexos. O criacionista olha lá e fala assim, olha, durante o dilúvio, o que aconteceu? Os animais maiores, mais bem capacitados e tudo mais, eles conseguiram, né, ser enterrados ali nas camadas maiores. O evolucionista vai olhar para aquilo ali e vai dizer assim, não, isso aí está provando que existe uma escala gradual em que um foi evoluindo do outro e por aí vai.
Então, eu posso pegar ali um copo de água, que está pela metade, e eu vou perguntar assim, esse copo está meio cheio ou está meio vazio? Dependendo da maneira como a pessoa vê a vida, né, como a pessoa enxerga os fatos, o otimista vai dizer que está meio cheio, o pessimista vai dizer que está meio vazio. Mas no fundo, no fundo, no fundo, nós temos que nos tirar dessas pressuposições filosóficas se nós quisermos saber o que a ciência pura diz. Sendo um pouquinho mais direto, o evolucionista diria assim, o copo não tem nada de água. O criacionista diria assim, não, o copo tem bastante água. E o proponente do designer inteligente vai falar assim, não, eu vou ver aqui, esse copo está pela metade. Então, ele é o mais, digamos, cientificamente falando, ele é o mais realista de todos. Porque ele vai olhar ali os dados e vai direto para as conclusões lógicas. Mas respondendo a pergunta, sim, o que uma pessoa acredita interfere naquilo que ela vai dizer que a evidência ela está apontando. Porque ninguém é imparcial, né? Ninguém é imparcial. Eu vou pegar as evidências e, de acordo com aquilo que eu quero, de acordo com aquilo que eu quero ver, de acordo com aquilo que eu acredito, eu vou dizer o que aquela evidência significa. E muitas vezes a gente pega os cientistas, coloca num pedestal, diz que eles são completamente imparciais, que eles são matemáticos, que eles são perfeitos, só que no fim das contas, eles estão guiados por uma pressuposição filosófica e nós, pela nossa própria pressuposição filosófica, concordamos ou discordamos daquilo que eles dizem. Muito bem. Você comentou aí dessa questão dos cientistas, e dentro da área do evolucionismo existe um tipo de evolucionismo só, ou a gente consegue encontrar cientistas dentro desse meio que veem as coisas diferentes, falam, não, isso aqui, mesmo sendo do ramo evolucionista, eles dizem, ó, essa interpretação aqui não está certa, essa aqui está errada. Tem algum racha ali dentro da ciência, dentro do evolucionismo internamente? Como é, ou é tudo assim, igualzinho, todo mundo pensa igual dentro da academia? Tem uma piada que diz que se você reunir 3 paleontólogos, vão ter 4 opiniões diferentes. Por quê? Porque eles dificilmente eles vão concordar a respeito de uma coisa. Para dar um exemplo, existe uma hipótese chamada o monstro esperançoso, que era a hipótese, eu não lembro agora qual foi o proponente dessa hipótese, mas ele dizia que talvez, quem sabe, uma cobra ou um réptil, ele colocou um ovo e desse ovo nasceu um pássaro. Assim, do nada, nasceu um pássaro. E esse pássaro, né, voou ou então era uma ave primitiva e se reproduziu, dando origem a outras aves. Por que eles fazem isso? Porque quando você observa a mudança dos seres vivos, você encontra muitas dificuldades. E cada evolucionista, cada escola de pensamento, ele vai tentar encontrar uma resposta para essas dificuldades. Aí a gente tem a hipótese do equilíbrio pontuado, a gente tem aí a ideia mais tradicional da evolução, que o mais forte sobrevive, os genes são selecionados e por aí vai. A gente tem muitos problemas em relação à origem da vida. Aí a gente vai ter aquelas hipóteses de que talvez a vida tenha chegado aqui num meteoro, né, a panspermia, ou talvez, alguns vão admitir até que talvez, quem sabe, tenham sido projetadas por algum alienígena. Esse próprio alienígena teria evoluído em algum outro lugar, completamente diferente, projetou uma vida, a vida chegou aqui. Então, assim, desde a hipótese da origem da vida, a biogênese, a origem da vida por meio de não vida, até as mudanças genéticas que acontecem nos animais, até a maneira como nós devemos encarar essa realidade, seja através do darwinismo social ou não, e por aí vai, os evolucionistas concordam em pouquíssimas coisas. Eles concordam, no geral, que todos somos descendentes de um ancestral comum. Aí, para piorar ainda mais, a gente tem aqueles evolucionistas que eles são sobrenaturalistas, eles acreditam que existe uma realidade sobrenatural que escolheu a evolução como um método de fazer com que os seres vivos existam, e a gente tem aqueles que não, que são aqueles mais da época de Darwin mesmo, né? Aqueles mais como Huxley, que era o bulldog de Darwin, que diz não tem Deus nenhum por trás disso, é um processo puramente natural, totalmente material, e por aí vai. Então, assim, tem muitas diferenças, porque os evolucionistas constantemente encontram dificuldades em explicar aquilo que eles se propõem a explicar, e aí surgem novas hipóteses, novas propostas, tentando identificar aí soluções para os problemas que eles enfrentam aí, desde a origem da vida até as mudanças genéticas dos seres vivos. Muito bem. Você falou aí das diferenças dentro do evolucionismo e eu fiquei pensando, para a gente não ficar falando que o evolucionismo tem várias vertentes, o criacionismo, pelo que eu andei estudando, também tem várias vertentes. Não é um segmento único que acaba dizendo, não, é Deus que criou. Tem
tem criacionistas aí que não considera nem essa questão de Deus, inclusive, né? É verdade. É verdade, porque o que acontece? O criacionismo, a ideia básica dele é que o universo não criou a si mesmo. O universo não pode criar a si mesmo. As leis naturais não podem criar a si mesmas. Mas então, se elas não criam a si mesmas, elas existem desde sempre? Não, o infinito é impossível, tanto cientificamente falando quanto logicamente falando. Mas então, se elas não existem desde sempre e elas não podem criar a si mesmas, o que aconteceu? Elas foram criadas por alguém, né? Leibniz falou lá que precisa existir uma coisa que existe desde sempre para que tudo possa existir em uma sequência casual, que não vai infinitamente para o passado. Mas o ponto em questão é que o criacionismo em si, o criacionismo geral, ele vai dizer, olha, alguém criou o universo. Aí a gente tem as evoluções do criacionismo, as evoluções do criacionismo. A gente tem aí o criacionismo científico, né, que fala assim, olha, basicamente é isso, as leis da natureza não podem criar a si mesmas. É uma coisa óbvia que tudo aquilo que existe precisa de uma causa, logo, alguém criou o universo. Aí a gente tem o criacionismo religioso, que é aquele que, com base unicamente na fé, vai dizer, olha, foi tal Deus que criou aquilo ali. Ah, mas que Deus foi? Pode ter sido aquele Deus ali dos gregos, aquele Deus dos romanos, aquele Deus ali dos egípcios. O criacionismo religioso é muito parecido ali com aquela ideia da mitologia, né? Os seres sobrenaturais que criaram um universo, cada um com a sua agenda, cada um com o seu objetivo, cada um com o seu plano. E a gente tem o criacionismo bíblico, que é uma proposta que dessas do criacionismo, ela complementa o criacionismo científico, ela se contrapõe um pouco ao criacionismo religioso, e ela afirma o seguinte: nós acreditamos na Bíblia. E a Bíblia, por ser um livro de Deus, por ser um livro racional, porque Deus é um Deus da razão, é um Deus que faz sentido, ela apresenta um modelo que pode sim ter vários dos seus elementos comprovados através da ciência. Aí você vê o criacionista vai dizer assim, olha, por exemplo, o homem foi criado junto com a mulher. Aí você olha aquilo ali e você pensa, isso faz sentido à luz da ciência? Se não existisse um Adão genético, uma Eva genética, né, a Eva mitocondrial, da onde é que teria vindo a primeira reprodução? É possível que exista uma criação simultânea de sexos, o masculino com o feminino, no mesmo lugar, numa mesma época, no mesmo momento? Então a gente pega essas diferenças do criacionismo e a gente vê que existem criacionistas que são puramente religiosos, eles acreditam por acreditar. Tem os criacionistas que são extremamente frios, calculistas e são científicos. Eles dizem simplesmente admitem que o universo não pode criar a si mesmo. Existe alguém lá fora. E os criacionistas bíblicos, que creem que a revelação desse Deus que existe, que criou o universo, veio por meio da Bíblia Sagrada. E aí o criacionismo bíblico ele tem alguns pontos que são um conjunto. Primeiro, Deus criou o mundo, houve uma queda, né, da humanidade, houve ali uma destruição por meio de um dilúvio global, a humanidade diversificou seu idioma através de uma rebelião ali seguida de uma interferência de Deus na Torre de Babel. Então, são alguns pontos que o criacionismo bíblico diz, juntando ali ciência, fé, história e outros pontos aí das ciências que podem ser complementares. E aonde que a gente colocaria o TDI, a teoria do design inteligente? Porque o TDI também ele vai se preocupar simplesmente com os fatos, né, com as evidências em mostrar que existe uma inteligência por trás daquilo que foi criado, mas também não se preocupa em mostrar quem é esse criador, porque isso aí não é isso mesmo, o TDI não se preocupa em mostrar que Deus, se tem um Deus ou não tem um Deus, ou se foi um alienígena mesmo que veio aqui, deu start e começou. Como é que funciona essa questão da teoria do design inteligente? A teoria do design inteligente, assim, a grosso modo, ela vai começar lá é claro que ela vai existir antes, mas a ideia básica ali, ela vai surgir com Aristóteles, né? Aristóteles, ele fala lá que existe uma inteligência suprema por trás do universo, porque existem ali causas inteligentes, e a gente pode identificar essas causas inteligentes. Mas, basicamente, a teoria do design inteligente, ela vai dizer, ela é uma ciência da detecção, ela é uma ciência da detecção. Ela vai observar se aquilo ali que está sendo observado, se aquilo ali que está sendo analisado apresenta características inconfundíveis de uma mente inteligente. Então, a gente tem basicamente 3 pilares para a gente identificar se alguma coisa é ou não fruto de uma mente inteligente. A gente tem ali a complexidade irredutível, né, que é um sistema que ele precisa existir pronto e perfeito desde o começo. A gente tem ali a anteevidência, né, que é
a capacidade de você prever o futuro. No caso, eu vou criar aqui um celular, então eu vou colocar nesse celular aqui alguma coisa, algum dispositivo, caso aconteça tal coisa, ele vai conseguir corrigir esse problema. E também tem a complexidade especificada, que é aquela complexidade que não pode ser confundida de modo nenhum com alguma coisa baseada no acaso. Nós temos uma mente, a mente que a gente tem, ela é capaz de identificar uma realidade simbiótica, uma realidade que é metafísica, uma realidade de informação. Eu vejo ali que existe uma informação imaterial presente em alguma coisa, por exemplo, num livro, e eu consigo identificar a linguagem do livro. Aí o designer inteligente ele vai perguntar assim: se eu consigo identificar a linguagem de um livro, a linguagem de um cartaz, a linguagem de um aplicativo, a linguagem de um código de computador, como eu não vou ser capaz de identificar a linguagem do código genético, que tem ali mais de 3 bilhões de genes, né, de pares genéticos que se combinam, se recombinam, que estão montados ali de uma maneira genial. Então, a teoria do design inteligente ela é mais parecida ali com o criacionismo científico. Ela não vai dizer filosoficamente que uma coisa não pode criar a si mesma, mas ela vai se preocupar sim em afirmar que a inteligência, a obra de uma inteligência não pode ser confundida com um acaso. E isso é uma coisa que a gente, até os evolucionistas, eles precisam admitir, né, que é uma coisa meio óbvia. Você não vai confundir um texto pronto, um texto que tem linguagem, um texto que tem significado, com um amontoado de letras na tela de um computador. É impossível. Por quê? Porque a linguagem, ela existe. E a linguagem, para existir, precisa de uma mente inteligente. Então, a gente tem aí a teoria do design inteligente. Ela começou basicamente ali, né, com as revoluções que aconteceram nos Estados Unidos. A gente tem ali Darwin no Banco dos Réus, a gente tem a Caixa Preta de Darwin, e a partir ali, mais ou menos, da segunda metade do século XX, é uma teoria que tem se desenvolvido bastante e que tem demonstrado que ela está, sim, no mínimo, em pé de igualdade com o paradigma naturalista, que a ciência se meteu aí desde o século XIX. Então, basicamente, é que se a gente olha para algum fator, a gente verifica se naquilo tem informação. Se tem informação, é porque a fonte informante é externa a ela, né? Não tem como a informação surgir sozinha. É preciso de alguém que coloque a informação, né? Coloque o código lá. A gente citou várias vezes aqui sobre criacionismo e evolucionismo, mas, assim, nos últimos tempos, a gente vem encontrando, inclusive no meio religioso e no meio científico, né? Uma tentativa de unir essas duas pontas, ou seja, o evolucionismo teísta, ou seja, ele acredita na evolução, mas ele também acredita em Deus. Ou seja, para os jovens, isso acaba sendo um pouquinho mais fácil, porque daí ele vai para a universidade, senta lá, conversa com todo mundo e fala, não, a evolução está ok, e ele fica também com a consciência tranquila, porque ele vai na igreja também, ele fala, não, eu acredito em Deus e está tudo ok. Ou seja, como é que funciona unir essas duas vertentes? É possível unir isso aqui? A perca de um dos lados ou não? Olha só, você pode unir, não vai se assustar não, viu? Você pode unir o evolucionismo com o criacionismo. Porém, você não pode unir o evolucionismo com o criacionismo bíblico. Não com o criacionismo bíblico. Eu poderia imaginar numa realidade, eu posso especular que é lógico afirmar que um Deus existe e que ele escolheu o método da evolução darwiniana para criar os seres vivos. Isso é lógico, isso pode ser definido como lógico. Porém, se eu acredito que esse Deus que existe se revelou através da Bíblia, eu não posso acreditar no evolucionismo, que o evolucionismo ele é real. Por quê? Porque o evolucionismo, por definição, ele é um processo naturalista. Eu escrevi já adiantando aqui, né? Eu escrevi uma antologia, eu sou organizador de uma antologia chamada Como Ser um Teísta Respeitado no Século XXI, que o título é um pouco dramático, né? Mas é porque é fazendo alusão a uma página da internet que eu administro com os amigos meus, chamada Teísta Respeitado. E um dos meus colegas, um dos meus grandes amigos, ele acredita que o evolucionismo pode ser amenizado com o criacionismo bíblico. E ele escreveu um capítulo para esse livro, falando lá que Darwin acreditava em Deus, que Darwin acreditava que o Deus cristão colocou a evolução em curso. Só que assim, Darwin, ele acreditava, ele mencionou várias vezes a figura de um Deus. Porém, ele não achava que esse Deus estava envolvido na criação.
existem várias cartas, né? Tem muitas, a gente vai citar alguns livros aqui, tem muitas cartas de Darwin que provam que ele pensava, a opinião pessoal dele era que a evolução ela não precisa de Deus, ela pode acontecer por si só, que é tudo uma questão de evolução gradual, que é tudo uma questão de sorte, de acaso e de coisas do tipo. Porém, qual que é a questão? Essa questão da evolução gradual, ela por si só, ela é naturalista. A gente não pode harmonizar ela com um modelo que diz que existe um Deus que criou as coisas pronto. A Bíblia afirma ali que o sofrimento ele veio em decorrência da queda da humanidade. O evolucionismo diz que o sofrimento existe como um mecanismo de mudança, de repetição, de erro, de mudança para que chegue a seres mais aprimorados. Basicamente falando, existe um componente teológico-filosófico na teoria criacionista bíblica que não permite que ela seja violada, a historicidade dela não pode ser violada. Se eu acredito no evolucionismo, eu vou acreditar que a Terra ela tem bilhões de anos. Se eu acredito no evolucionismo, eu não posso acreditar na versão bíblica das origens. Se eu acredito no evolucionismo, eu não posso aceitar a teologia bíblica. Eu não vou entender como que o pecado começou, eu não vou saber o que significa a morte de Jesus Cristo, eu não vou saber o que significa perdão, salvação, céu, a todas as doutrinas do cristianismo, seja dos católicos e dos protestantes, elas caem por terra. Se, por outro lado, eu aceito a teoria bíblica, eu aceito o criacionismo, eu não vou ter como justificar que aconteceu um processo biológico de milhões de anos. Então, assim, o evolucionismo teísta, ele não é logicamente impossível, contanto que o Deus não seja o Deus da Bíblia. Se é o Deus da Bíblia, não tem como ser essa questão. Mas já adiantando aqui um ponto importante, por que as pessoas querem tanto harmonizar o evolucionismo com o criacionismo? Porque elas pensam que o evolucionismo venceu. Mas o evolucionismo não venceu. Existe o argumento, como o Dr. Marcos Ebner apresenta, é mais ou menos assim. Deus existe. Eu aceito que Deus existe. A evolução é real. Me provaram que a evolução é real. Logo, Deus criou a evolução. Só que aí tem um problema, uma falha de argumentação, que é a seguinte: a evolução não é real. Esse é o problema. A evolução não foi Parte da premissa errada já. Exatamente. A evolução não foi. Eu não preciso dizer que foi assim por causa daquilo, se aquilo não aconteceu. Eu não preciso obrigar a Bíblia a se conformar com o evolucionismo, porque eu acho que o evolucionismo foi provado. Nada disso. O evolucionismo se baseia em 4 pontos básicos. E todos esses 4 pontos, eles só fazem sentido se eles estiverem presos na cosmovisão naturalista. A gente tem o criacionismo bíblico, e mesmo que eu remova o componente filosófico, eu ainda vou ter muitas coisas que se podem demonstrar de modo apenas científico. Quando eu pego o evolucionismo, se eu não analisar aquilo ali de modo filosófico estritamente naturalista, eu não vou acreditar naquela história evolucionista de bilhões de anos. Então, assim, nós não precisamos nos preocupar com essa questão. Nós não precisamos. Você vai fazer uma série aqui muito rica. Eu vou acompanhar os outros episódios. Vai ter muito assunto bacana. Eu vi ali o sumário completo. E assim, vocês vão ver que a gente não tem que se preocupar com essa questão de a Terra antiga, a Terra jovem. Aconteceu ou não essa evolução dos símios semelhantes a macacos aos humanos. Nós temos evidências muito fortes que comprovam que a Bíblia, por si só, e a Bíblia, unida à boa ciência, ela pode trazer uma boa explicação para as origens. Nós não precisamos nos curvar, né, diante de uma ciência tão limitada, que é a ciência naturalista. Ela tampa os olhos assim e espera que você acredite naquilo ali. E quando ela tem medo de abrir os olhos, porque se ela abrir os olhos, ela vai descobrir o contrário, né? Então, resumindo aí, depois de toda essa volta, não dá para amenizar o evolucionismo com o criacionismo bíblico. Isso é teologicamente impossível, isso é cientificamente inviável, e isso é filosoficamente ilógico. Então, não tem como. Então, eu até conseguiria, racionalmente falando, unir o evolucionismo com algum aspecto do criacionismo, mas não com o criacionismo bíblico em si, porque aí eu detono praticamente a teologia inteira, né? E é justamente o que a gente vê por aí, né? Eu não estou com um livro aqui, mas tem muita gente que vai dizer que exatamente os 11 primeiros capítulos da Bíblia são alegorias, não são literais, e quando a gente transforma aqueles primeiros 11 capítulos da Bíblia em algo não literal, justamente a gente está abrindo espaço para essa união, né, da teoria evolucionista teísta. Então, evolução e criação juntar até uma parte. Agora, a evolução
E cristianismo, aí já fica complicado, porque daí eu já tenho que antes de Adão e Eva existia a morte, não houve um pecado original, se não houve um pecado original, não há necessidade de Salvador, se não há necessidade de Salvador, também não há redenção, não há salvação, não há céu, e a gente pode curtir a vida, abandonar o que a gente está fazendo aqui e ir para a festa, né? É a grande ideia, né? A gente vê que quando você remove o componente teológico que admite que existe um Deus soberano, com absolutos morais, com uma lei, quando você remove isso, a primeira pessoa que fez isso foi Descartes. Ele pegou de tudo que a filosofia tinha aprendido e jogou fora, né? E aí, a partir de Descartes, a gente vê esse ceticismo. Aí vem John Locke, vai piorando, né? Aí vem Hume, vem Hobbes, Rousseau, e essa galera toda é uma evolução gradual que mostra o seguinte: Deus não existe, ninguém tá nem aí para nada, então eu posso fazer o que eu quiser. Aí vem Hobbes falando que tudo é conveniência, Rousseau fala que os homens são animais, Darwin vai dizer de uma maneira mais ousada que nós somos de fato animais, né? Então é tudo uma coisa ali, um efeito dominó que vai chegando ali, vai levando o homem até o abismo completo. E aí eu posso fazer o que eu quero. E aí não tem consciência pesada entre certo e errado, né? Eu estou liberado. Bom, nós estamos chegando aqui no final, já passamos aí um pouquinho do nosso tempo. Gostaria de deixar aqui algumas indicações de leituras que nós comentamos, aí o Carlos também vai comentar, mas eu gostaria, antes de tudo, para você que gosta do evolucionismo, porque a gente não está aqui só para criticar, a gente quer mostrar as visões diferentes. Eu gostaria de dizer que você precisa ler esse livro aqui. Esse livro aqui do Charles Darwin, A Origem da Espécie. É um livrinho que, para muita gente, assusta, não pelo que está aqui dentro, mas pelo tamanho dele, né? Tem muita gente que não vai ler justamente pelo tamanho. Eu, quando começo a ler, não sei se você faz isso também, Carlos, mas eu rabisco tudo. Isso aqui quer dizer uma coisa. Então, primeira coisa para você argumentar contra alguém que quer falar para você que o evolucionismo tem algumas questões suspensas que precisam ser admitidas diferentes, então a gente precisa ler o material básico, né, do evolucionismo, que é A Origem das Espécies. Mas nós citamos aqui alguns outros livros também, a gente falou inclusive do design inteligente. Vou deixar como indicação a teoria do design inteligente também do Everton Fernando de Alves, que depois a gente coloca aí na descrição onde você pode conseguir esses materiais. E aí, de um apanhado geral de todas as origens, né, o Everton fez aqui de modo maestral, né, um compêndio falando de várias coisas muito interessantes, vai ficar na descrição também. Davi, você também tem aí algumas indicações, né? Sim, eu trouxe assim, eu tenho eu não quero me gabar não, gente, mas eu tenho muitos livros, né, sobre esse assunto. Então, assim, eu tenho livros excelentes, e eu tô quase chorando aqui, porque eu não tô com meus livros aqui. Eu tô em missão, não tô na minha cidade, então, assim, meus livros são todos em casa. Eu tô com alguns aqui, mas eles não são dessa temática específica. Eu tenho só um aqui dessa temática, que é o Origens. O Origens, né, é o Relacionando a Ciência com a Bíblia. Esse livro aqui é um dos guias mais completos que existe para você entender a diferença entre criacionismo e evolucionismo e compreender qual é a visão criacionista baseada na ciência. A gente tem aqui, o autor, ele parte da premissa ao seguinte: a ciência funciona? A ciência é real? Aí ele vai confirmar que sim, a ciência é real. Então nós devemos levar a ciência em consideração. Aí ele vai fazer outra pergunta: e a Bíblia? Nós devemos confiar na Bíblia? Nós podemos confiar na Bíblia? E aí ele vai comprovar que sim, nós podemos confiar na Bíblia. Então, o que a ciência e a Bíblia dizem a respeito das origens? E aí ele vai fazer uma viagem assim maravilhosa a respeito das origens, a respeito das evidências, e no final vai fazer um quadro comparativo muito didático, mostrando onde estão as evidências que comprovam os modelos de cada origem. E vale muito, muito, muito a pena mesmo você ler, porque aquilo é algo que tem um material riquíssimo e que abre muitos olhos. O Dr. Ariel Holt é um dos maiores criacionistas do mundo, e ele é um dos pioneiros, né? Ele nos Estados Unidos, aí a gente tem aqui o Adato Lourenço no Brasil, tem o Michelson Borges aqui no Brasil, tem grandes criacionistas. Mas eu também queria indicar um livro do outro lado, né? Um livro que também não estou com ele aqui, mas que vale a pena você ler. É um livro do Richard Dawkins, né? Que é o grande evolucionista.
chama O Maior Espetáculo da Terra, As Evidências da Evolução. Então, a gente tem ali uma estratégia bem interessante do autor, que ele mostra vários exemplos, muitos exemplos de microevolução, mostrando como a seleção natural, unido ali às mutações aleatórias, elas podem criar pequenas modificações. E a premissa inicial dele é que as pequenas modificações somadas a uma grande quantidade de tempo, elas podem produzir transformações imensas, né? De um verme a um ser humano, de um peixinho, de um mamífero aquático minúsculo para uma baleia. E outro lado também, ver como que eles constroem a argumentação, saber o que eles dizem e procurar saber se você concorda ou não. Mas tem outros livros, tem o Fomos Planejados, do Dr. Marcos Eberlin, que é um livro fenomenal. Tem o Antevidência, também, do Dr. Marcos Eberlin. O famoso A Caixa Preta de Darwin, né, que é um dos livros que deu o pontapé inicial ali para a teoria do designer inteligente, e muitos outros. Mas procurem por esses livros, vocês vão ter boas recomendações nas livrarias digitais quando vocês digitarem esses nomes aí para pesquisar. Muito bem. Carlos, você comentou aí em relação à Bíblia e ciência, ciência e fé. Então eu quero já deixar aqui uma expectativa, porque daqui 15 dias, no dia 1º de agosto, o nosso tema vai ser justamente ciência e fé. É possível alinhar essas duas coisas? E não tem como falar desses dois assuntos, e a gente vai ter um convidado. A nossa convidada vai ser uma bióloga, doutoranda em ciência. Sabe de onde ela vai falar? Diretamente de Galápagos. Nossa! Berço do evolucionismo. A coordenadora do Museu Oranges lá, Maura Brandão, vai estar conosco daqui 15 dias. Então, já fazendo a divulgação já para o próximo episódio. É possível relacionar ciência e fé? Se eu não ia perder antes, agora que eu não vou perder mesmo. Então, nós vamos ver uma bióloga doutoranda que está lá em Galápagos, trabalhando no Museu Oranges, falando sobre essas duas questões. Então, é um programa realmente imperdível, né? É uma das nossas temáticas. A gente não vai adiantar todos os nossos convidados, né, para não quebrar aqui a surpresa, mas a gente vai revelar, assim, a cada episódio a gente vai revelar o próximo. Então, já estamos revelando que daqui 15 dias, no dia 1º de agosto, né, vamos ter conosco aqui a doutora Maura, doutoranda, né, Maura Brandão, que está lá em Galápagos, né? Eu tenho o sonho de ir para lá, não sei você, Carlos. Estou esperando assim que possível. Eu quero nadar com as tartarugas também. Carlos, seus comentários finais aí para a gente encerrar. Muito bem, galera. Então é isso aí. Eu gostei muito, viu, professor? Muito obrigado por essa oportunidade. Realmente é uma honra muito grande estar aqui. Eu estou começando agora, assim como o senhor também, né? Você não falou dos teus livros ainda, hein? Tem que, a promessa é de ter que falar dos teus livros, depois a gente coloca o link embaixo, como é que faz para conseguir. Verdade. Então, como eu estava dizendo, a gente está começando agora, eu estou começando agora a ter mais relação aí nas redes sociais, mas é muito bacana, porque a gente vê que tem muita gente que pensa igual a gente, né? E também conhece o outro lado das pessoas. E como o professor falou aí, eu escrevi alguns livros. Eu escrevi um livro chamado Em Defesa do Planejamento. É um livro em que eu procurei reunir as principais perguntas a respeito da teoria do design inteligente e da plausibilidade da evolução. Então, o argumento do projeto, né, de que o universo foi projetado, o universo, a vida, o planeta Terra em especial, e também de que a evolução ela não pode explicar todas as coisas da maneira perfeitinha, como muitas vezes é pintado na ciência naturalista. Então, esse livro Em Defesa do Planejamento ainda não está disponível, está sendo lido ainda na parte da leitura avaliativa, mas assim que sair eu vou divulgar. Mas eu tenho alguns livros que já estão prontos. Eu tenho Carta a um Mundo Descrente, é um livro que eu escrevi inspirado aí no Carta a uma Nação Cristã, né, do Sam Harris, que escreveu lá em 2004, se não me engano, 2005. É um livro que ele reúne basicamente as evidências para demonstrar que o cristianismo é verdade. A gente vê ali por que os capítulos, né? Por que o ateísmo é uma fraude, por que Deus é evidente, porque, na minha visão ali, Darwin está errado, a evolução é uma farsa, porque o criacionismo não é fé cega, porque a Bíblia é a palavra de Deus, porque Jesus é o Senhor, porque Jesus ressuscitou, e no final, porque o leitor deveria se tornar cristão. Então, é um apelo mostrando ali que nós temos evidências, nós temos dados, nós temos respostas para as perguntas.
Tem um outro livro também chamado A Bíblia é contra a Razão, que é um livreto, na verdade, de poucas páginas, basicamente falando se os crentes devem ou não pensar. Tem tem um amigo pastor meu, né, que ele perguntou assim, o que é mais prejudicial hoje para a igreja cristã? A tradição, a experiência ou a razão? Aí, na minha opinião, eu vou falar que é a experiência. Muitas vezes nós nos enganamos, né, com aquilo que nós pensamos ver. E a maior parte das pessoas disse que era a razão, que nós não devemos usar a razão para poder analisar ali a teologia e tudo mais. E isso é uma coisa assim que me assustou bastante, eu confesso. E eu escrevi um livro só sobre isso. A Bíblia é contra a razão? Eu posso pensar racionalmente? Deus, ele está ameaçado se eu pensar demais? Eu vou parar de acreditar em Deus? Então, é um livreto que responde essa questão aí. E tem que agir só pela fé, né? É só pela fé, é só pela fé, é só pela fé. A salvação é pela fé, viu, gente? Mas para você aceitar Jesus, se você não tiver uma mente inteligente para compreender o que ele quer que você faça, vai ficar difícil. Esses 2 livros já estão publicados, né? E tem também o Como Ser um Teísta Respeitado no século XXI. Não toco na questão do evolucionismo desse livro, mas tem também muitas outras coisas interessantes. Os links vão estar disponíveis, então são 3 e-books, e 2 desses e-books já estão disponíveis em livro físico, lá pelo Clube de Autores. E aí, quem quiser ver depois pode dar uma olhada, vai ser muito, muito, muito bacana. Muito bem. Agradecemos aí ao Carlos que pela sua participação hoje, que, como nós falamos aqui, nós dois aqui somos aqui só estudiosos, não somos cientistas, não estamos no laboratório, não estamos fazendo pesquisa, mas nós estamos consumindo esse material, né, que chega, essa informação que chega até nós. Então, a gente aprende também com aquilo que é feito no laboratório, aquilo que é feito em campo, né? Então, a gente quer estudar aquelas evidências também e verificar se aquilo que está feito lá no laboratório também é real, é a visão de alguém. Então, a gente tratou basicamente hoje sobre cosmosvisões. Pessoal, hoje o nosso episódio ele termina por aqui. Nós agradecemos a participação de todos. Vai ficar disponível aí futuramente esse vídeo também no YouTube. Você pode compartilhar com seus amigos e as perguntas que chegarem até nós, a gente vai responder aí na medida do possível, tanto eu quanto o Carlos. Então, sua despedida, Carlos, e daí já faço o encerramento também. Perfeito, mais uma vez, muito obrigado pela participação, é uma honra muito grande estar com vocês. Acompanhem toda a série, eu vou acompanhar, vai estar imperdível. Se da próxima vez vir alguém de Galápagos para falar, eu tô até com medo do terceiro episódio, mas vai ser uma bênção, se Deus quiser. Muito obrigado, professor, muito obrigado a todos, e boa noite, e é isso aí. Então, uma boa noite a todos, e nos encontramos no próximo episódio.